seguinte, hoje nós vamos ter uma aula muito interessante. Fique ligado aí. Pessoal, hoje nós vamos ver um sistema de equação diferencial ordinária que nós temos aqui dentro dos circuitos elétricos que tem duas malhas. Então, pessoal, esse modelo é muito interessante com relação a nós considerarmos as correntes elétricas que vão se dividir nessa devida malha como sendo I1 e I2, ok? E nós vamos ter aqui o PVI, que seria os problemas de valores iniciais com essas condições que aqui o nosso problema está apresentando. Então, esse é o nosso circuito de duas malhas que nós vamos estabelecer uma modelagem. Os resistores, considerado como sendo no valor de 40 ohms, 5 ohms e 10 ohms. Aqui nós temos 110 volts, que é a nossa DDP, a nossa diferença de potencial, a nossa voltagem, assim conhecida, né? E aqui nós temos dois indutores, como sendo 1 Henry e 2 Henry. Então, esse é o nosso circuito de duas malhas que nós vamos estabelecer uma modelagem. Essa modelagem, pessoal, ela vai se dar pela lei de Kirchhoff. É claro que aqui nós não vamos apresentar a maneira pela qual nós estruturamos esse modelo, porque não vai dar tempo para nós fazermos isso. O foco aqui é nós mostrarmos uma aplicação dentro das equações diferenciais ordinárias usando essa questão dos circuitos elétricos de duas malhas. Então aqui nós já estruturamos as nossas equações diferenciais que formam um sistema com duas equações, ok? Então isso mostra que o nosso circuito elétrico vai ter a seguinte modelagem: a variação dessa corrente elétrica I1 mais 5 vezes a variação da corrente elétrica I1 mais 40 vezes a corrente elétrica igual a 110, ou seja, os 110 volts. Ok? Da mesma forma na equação 2. Então, esta equação 1 aqui, nós vamos juntar com a equação 2, que vai formar um sistema de equação diferencial ordinária, que é a nossa corrente elétrica, e a nossa corrente elétrica I, ela é a soma da I1 com a I2. Ok, pessoal? Então, considerando esse fato, eu vou distribuir aqui o 40 que estava multiplicado pela corrente I, vai ter uma distribuição nessa soma. Fazendo essas contas, então está aqui o nosso sistema de equações diferenciais que vai agora ser trabalhado. E aí surge a pergunta no seguinte aspecto, né? Eu tenho sistema de equações diferenciais, como resolver? O ideal, em termos de solução, é nós usarmos as transformadas de Laplace. Para quê? Para que nós encontremos equações lineares, que fica muito mais viável em termos de solução, porque aqui nós aplicamos os sistemas conhecidos de resolução para os sistemas lineares, ok? E aí, quando nós encontrarmos essa solução, que vai ser muito mais imediata aqui, o caminho da solução de forma analítica, nós vamos então encontrar, aplicando a transformada inversa para encontrarmos a solução desse sistema de equação diferencial ordinária. Lembrando o seguinte, que é um sistema de equação. E observe ainda que aqui, quando você tem a sua equação diferencial, que na verdade é um sistema, essa equação está numa variável, no caso t, ou seja, a nossa corrente elétrica dependente do tempo. Então aqui nós vamos encontrar uma corrente elétrica na variável S, ok, pessoal? E com isso, na transformada inversa, que vai nos dar de novo a solução na variável t, ok? Então vocês vão perceber esse processo no nosso caminho de solução aqui. Mas para isso, nós precisamos encontrar e ver aqui de uma forma muito mais, assim, digamos, objetiva, a definição das transformadas de Laplace. O que é ou o que são as transformadas? É o seguinte, você tem uma função na variável t e aí você aplica esse operador. Na verdade, é um operador, tá? Então, ele transforma esta função na variável t numa função de variável s. Então, perceba aqui a nossa anotação que diz o seguinte: a transformada da função de t será uma função, uma outra função, só que na variável s. Então, por exemplo, no meu modelo, eu estou trabalhando com corrente elétrica dependente do tempo. Então, eu vou usar essa anotação, I maiúsculo de S, ok? Só para a gente ter aqui uma habilidade, né, de conciliar essa anotação.
Tudo bem? Agora, que é e como calcular essa transformada de Laplace? Nós vamos calcular uma integral imprópria de 0 ao infinito da função que está aqui apresentada vezes a exponencial elevada a menos st de t, dt. Ok, pessoal? Então, vejam bem, para um S, claro, positivo. Agora, é claro, observe o seguinte, que aqui você vai tirar o limite dessa integral imprópria, porque a integral imprópria só se resolve através do limite. Agora, a boa notícia é que essa integral nem sempre nós vamos precisar resolver, tá? Por quê? Porque tem um caminho aqui que vai nos auxiliar bastante, que são as propriedades das transformadas, ou seja, não precisaria calcular por aquela definição que nós vimos anteriormente. Basta eu observar as propriedades da transformada. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a transformada de uma derivada, digamos que aqui eu calcule a transformada de I de T, né? Porque nosso problema está trabalhando com a corrente elétrica. Então, como é que ficaria aqui? Ficaria S da I de S, né? Menos I de zero. Então, esse seria o resultado da transformada de uma derivada do meu problema. Ok, pessoal? Então, é isso que nós vamos aplicar. E aqui tem várias outras que a gente não vai comentar, porque não é preciso. Nós não vamos... Então, aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu pego o meu sistema de equação e aplico as transformadas em todas as duas equações. Perceba aqui que eu já apliquei em cada parte da soma. Então, a transformada da soma é a soma das transformadas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa na equação 2, ok? Eu vou proceder do mesmo modo. Então, aplico a transformada em cada uma das partes. Perceba que aqui eu vou fazer e apresentar o resultado de cada uma dessa parte da equação 1. De forma análoga, nós vamos fazer para a equação 2, ok? Então, perceba aqui. Eu vou aplicar, né, a transformada, então, na derivada da corrente I1. Então, eu encontro quem, como eu falei, de acordo com a propriedade. Quando eu calculo a transformada de uma derivada, no caso aqui da derivada da corrente I1, eu encontro S de I1 de S menos I1 de zero, ok? Aqui, pessoal, a corrente elétrica, tá? Na derivada da corrente elétrica, nós temos, então, este resultado conforme a propriedade que eu apresentei anteriormente para vocês, tá? Então, 45 vai para fora e eu calculo apenas a transformada da corrente. E a transformada da variável, que no caso aqui nós temos a corrente elétrica I1, será o nosso símbolo, né, que nós usamos lá, notação I maiúsculo de 1S, certo? Então, ficaria I1 de S, só que agora maiúsculo. A mesma maneira, nós vamos aplicar aqui, ó, ok? Então, vai ficar 42 de S. E quando eu tiver a transformada de um número, toda vez que eu tiver a transformada de um número, esse número aqui vai para fora, fica transformada de 1, e a transformada de 1 é 1 sobre S. Então, vai ficar 110 sobre S. Beleza? Então, da mesma maneira, eu não vou apresentar aqui, mas vocês farão, de forma análoga, aplicando a transformada em toda aquela nossa equação 2 para encontrar cada um desses resultados. Ok? O certo é que nós vamos agora juntar todos os resultados que nós encontramos dessa aplicação da transformada de Laplace no nosso sistema de equação diferencial. Tudo bem? Com isso, pessoal, perceba que você tem fatos aqui, elementos que têm partes em comum. Por exemplo, esse 45 e 1 de S eu posso juntar com S e 1 de S. Então, eu vou evidenciar esses dois e aqui embaixo, nessa equação, eu vou evidenciar esses dois, ok? Lembrando que I1 de zero é zero e I2 de zero é zero. Então, isso aqui já vai sumir. Lembra do meu PVI, que são os meus problemas de valores iniciais, as condições iniciais? Então, eu já apliquei aqui. Então, vai sobrar só essas duas evidenciadas aqui, tá? E aí, nós vamos rever a nossa... Basta você olhar o seguinte, como é que eu resolvo esse tipo de sistema? Já que eu consegui reescrever o meu sistema de equação diferencial nessa forma. Vai ficar muito mais fácil porque, veja bem, pessoal, basta eu olhar para quem eu quero. Quem é que eu quero resolver? Eu quero encontrar estas correntes elétricas na variável S. Ok? Então, para eu pego um indivíduo pelo determinante,
nós aqui temos a multiplicação dos elementos da diagonal principal, menos o elemento da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, ok? E aqui eu pego a matriz adjunta, como eu falei para vocês, eu mudei a posição, ok? Vamos lá voltar rapidinho para você lembrar, ó. Olha aqui, mudamos a posição, S mais 45 vem para cá e S mais 25 vem para cá, ok? E aqui vai dar, no nosso produto, né, que a gente fez do determinante, só para lembrar, aqui a gente multiplicou e aqui deu 800, beleza? Só para vocês lembrarem com a cara do que a gente está vendo aqui. E aqui nós temos, então, uma conta a ser feita da seguinte maneira. Pego essa linha, multiplico por essa coluna, pego essa linha, multiplico por essa coluna, vai encontrar aqui uma devida matriz que vai multiplicar por este resultado que nós vamos agora dar uma simplificada nele. Observe aí. Então, I1 vai ficar 1 sobre S ao quadrado mais 70S mais 325, que vai multiplicar por esse elemento aqui, né, que seria o nosso resultado lá, que nós encontramos da matriz, e que aqui nós fazemos algumas simplificações e vamos encontrar, então, este resultado para a nossa I1 de S. Porque certo? A I1, ela vai ser 2 vezes a nossa I2. Tudo bem, pessoal? Então, com essa proporcionalidade, aqui que eu percebo, né, entre essas correntes elétricas, que a I1 é 2 vezes a I2, se eu pegar uma para resolver, eu acho a outra. Então, vou pegar aqui a I2 de S para fazer esses cálculos aí. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, procedendo aqui nos cálculos, a gente faz algumas simplificações. Perceba que então, a nossa I2 de S vai ficar 55 sobre S vezes S mais 65. Agora aqui, pessoal, vou aplicar transformada inversa, porque eu quero achar a I de T, e eu não quero achar a I de S, eu quero achar a corrente elétrica na variável T. Então, para isso, eu aplico a transformada inversa. E fica, então, a transformada inversa de 1 sobre S vezes S mais 65. Beleza, pessoal? E isso aí, facilmente, você vai lá nas propriedades das transformadas e percebe que toda vez que você tem 1 sobre S vezes S mais um certo número, este número será exatamente o escalar da exponencial na minha propriedade. Então, isso que a gente tem que observar, ok? Aqui, ó, perceba ainda que eu posso fazer uma simplificação, né? E mais, ou a constante vai para fora, tá? Esqueci de dizer aqui que a constante vai para fora. Essa constante vai ficar como denominador do nosso 55, beleza? Usando aqui a minha propriedade. E aí, basta eu observar que como C da minha corrente I1 é 2 vezes a I2, basta multiplicar aqui que vai dar o quê? 22 sobre 3, ok? Daquele mesmo fator que nós aplicamos lá na nossa propriedade da transformada inversa, que inclusive surgiu esse nosso denominador que foi simplificado. Beleza, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.